comentário aí, apreciação dos senhores. Então, aqui o campeonato onde nós dividimos os grupos aí das duas primeiras éguas, que foram as duas éguas que disputaram aí essas classificações, na média dos 5 jurados. A terceira e quarta colocadas também, alternando aí um pouquinho a classificação. E depois nós viemos no grupo da quinta, sexta e sétima, onde a partição sempre se faz pela qualidade do gesto, valorizando a montada, valorizando o ritmo e a linha de julgamento aí de cada jurado, de acordo com a média dos 5 jurados. Pode vir a terceira aí, por favor, gente. Vamos colocar na ordem. Para o comentário. Pode saindo aí, por favor, na ordem. Então, aqui, agrupando. Pode cortar por dentro aí. Então, segmentando aí os grupos, as éguas aí de quarta, quinta, sexta e sétima colocações, na média aí, onde nós temos a vantagem, já começa não na distribuição dos tempos de apoio, porque a égua da sétima colocação agrada muito quanto à dissociação, porém, ela perdeu muito no final da prova, no ritmo, na atitude, na postura. Então, quem até valorizou um pouco mais a qualidade da distribuição dos tempos de apoio, optou por ela em relação à castanha, que é o ponto que ela supera, porém, a égua castanha hoje já ganhou muito na atitude ao final da prova. Quando a gente observa hoje a coordenação, a postura, a égua da sétima colocação está com dificuldade de confirmar a frente. Então, por vezes, ela hiperflexiona o conjunto de frente e, por vezes, ela inverte. Isso aí está transmitindo o movimento anterior. A mão está subindo mais, está com dificuldade de reunir, com dificuldade de manter a atitude com a qualidade da coordenação. Então, aonde foi o ponto exatamente superior da égua castanha. A postura está melhor, a mão está mais discreta, a estabilidade corpórea, a coordenação e o ritmo ao final da prova. A montada não tem diferença no cômodo, mas a condução, pelo adestramento hoje, pela reunião melhor. Pode parar a égua de sétimo. Muito obrigado. Quarta, a quinta, quando comparada à sexta, as duas éguas aí perdendo um pouquinho na distribuição dos tempos de apoio. Até se a gente falar aí, nós temos um degrau pelas 3 éguas mais dissociadas aí, mais equilibradas as 3 primeiras. A quarta e a quinta e a sexta, todas elas muito próximas aí quanto à distribuição do apoio. Vantagem da preta se faz na outra parte do gesto, que é o movimento. A gente observar, ela tem a perna mais eficiente, tem a extensão do movimento anterior como um todo melhor, ela é mais ampla que a égua que ficou atrás, então, muito próximas quanto à dissociação, aí tem que valorizar o movimento. Elasticidade, perna mais potente, recurso melhor, amplitude, rendimento melhor, aonde a montada aí não foi o diferencial de uma em relação à outra. Pode parar a castanha? Muito obrigado. E quarta, quando comparada à quinta, aí as duas éguas aí, aonde também tiveram notas alternadas aí, quem optou até um pouquinho pela coordenação, é o ponto até que a preta ganha um pouquinho em relação à quarta égua, que já sobe um pouquinho mais o movimento anterior, mas em contrapartida, a égua à frente hoje tem vantagem hoje na montada. Quando a gente monta na quarta e na quinta colocada hoje, ela é mais equilibrada hoje em relação à égua que ficou atrás, que principalmente quando você vai curvar, quando você vai solicitar, ela perde um pouco a qualidade do equilíbrio. Então, a qualidade do equilíbrio superior, a montada um pouco melhor, fazendo transições hoje com a ligeira vantagem, mesmo até que a preta ganhe um pouquinho no movimento, na coordenação, que é o ponto. Então, quem fez essa opção optou pela preta, quem optou pela montada, pelo equilíbrio, pelas transições um pouco melhor, e quando a gente colocou na rédea livre, a égua à frente ainda teve a melhor distribuição, um pouco de apoio, por isso a definição. Pode parar a preta? Muito obrigado. E aí chegamos nas 3 éguas da cabeceira, aonde a terceira, hoje aqui, se a gente apurar o olho na dissociação, então ela tem uma vantagem. A égua que ficou na quarta colocação, ela associa um pouco mais o avanço dos seus bíceps laterais. Então a terceira, mais equilibrada ainda, todas as duas perdendo um pouquinho na coordenação. A égua de terceiro subiu a mão um pouquinho também no final, mas ela tem vantagem. Ela reúne com a dissociação um pouco melhor, tem perna um pouco mais potente em relação à égua que ficou atrás, vista por trás, mais corrigida um pouquinho na linha de aprumos, a égua de terceiro. Então, ambas pecando um pouquinho no movimento anterior, aí o equilíbrio, a qualidade da montada também ainda superior na égua que ficou à frente, por isso a nossa definição
definição. Pode parar a égua que ficou atrás? Muito obrigado. E 2 e 3, aí nós chegamos nas 3 éguas da cabeceira, aonde aqui, se a gente até apurar o olho quanto à distribuição do tempo de apoio, a égua de terceiro, das 3, é a que perdeu mais. Se a gente observar, ela ficou um pouco mais lenta, ela já tendeu a buscar um pouquinho mais o equilíbrio e subiu mais o movimento anterior ao final. Então, as duas à frente mantiveram a capacidade da reunião com melhor distribuição do apoio. A terceira também tendeu a inverter um pouco à frente ao final, pode observar, perdeu um pouquinho a atitude ao final. Com isso, a mão subiu, a distribuição dos tempos dela de apoio já ficou de pior qualidade em relação à segunda, então, ganhando na coordenação, ganhando na distribuição do tempo de apoio, nas transições. Quem viu a rédea livre, a égua de terceiro, teve dificuldade de fazer a rédea livre, não só na distribuição, mas ela entortou um pouquinho, então a rédea livre melhor, apura mais a dissociação, terminou mais coordenada, terminou mais natural na postura ainda e teve vantagem ainda na montada. É ligeiramente mais macia, mais cômoda, por isso a nossa definição. Pode parar a terceira, muito boa égua também, parabéns. E 1 e 2, aí realmente duas éguas muito dissociadas, aonde não se faz a diferença na distribuição dos tempos de apoio, todas duas de muita qualidade quanto à dissociação. Agora a gente já começa a corrigir o movimento anterior, um pouco melhor da primeira égua. Se a gente observar a chegada desse anterior em relação ao solo, pode observar que a égua de primeira, ela chega com o anterior um pouquinho mais semicircular. A segunda, ela já tende a espalmar um pouquinho mais a chegada desse anterior em relação ao solo. Ganha um pouquinho a segunda, quem optou por ela, um pouquinho no movimento da perna. Se a gente falar o ponto que a segunda supera a primeira, é um pouquinho na extensão do trabalho da perna, mas a primeira ganha na mão, ainda, ao nosso ver, está com a atitude de reunião um pouco melhor, mais estável na região das espadas, e o anterior mais corrigido, mais semicircular. Montada, todas as duas excepcionais aí, o diferencial não se deu nessa parte, mas pelo gesto mais completo, pela mão mais rolada, pela atitude mais reunida e principalmente pela qualidade desse movimento mais semicircular do anterior, a opção da primeira em relação excepcional à égua da segunda colocação. Pode parar, parabéns, proprietários e apresentadores.